Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo. Este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Vamos dar sequência em Provérbios, capítulo 1, versículos 10 a 16. Eu vou ler até o versículo 19, porque eu vou dividir esse estudo em duas partes. Até o 16, sedução do mal, não ceda. E os versículos 17 a 19, sedução do mal é inútil, tá bom? Então eu vou ler completo, do 10 ao 19, mas nós vamos estudar hoje somente até o 16, tá ok? E aí nós vamos para a vinheta, depois da vinheta nós vamos para o estudo, que é o que mais interessa. A vinheta já rodou e nós vamos então fazer nossa leitura, que está no capítulo 1, versículo 10 a 19, mas só para ficar claro, né, que diferente dos costumes que eu tenho de dividir em etapas, em perícopes menores, hoje eu não vou fazer essa divisão. Hoje eu vou fazer comparação de versículos para a gente chegar num contexto um pouco mais aprimorado, tá bom? Não vou dividir perícopes, eu vou comparar texto de provérbio com outros textos da Bíblia para a gente ter um entendimento maior, e aí eu vou entrar depois só nas aplicações e com a grande ideia. Então nós vamos entrar neste estudo que está em Provérbios, capítulo 1, versículos 10 a 16, que diz assim: Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita, vamos engoli-los vivo, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, e estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede e as aves o observam, assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscada contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, que assim procede a si mesmo se destrói. Oremos. Pai querido, como é prazeroso poder estudar a tua palavra. Como é prazeroso, Pai, poder glorificar o teu santo nome. Conduza-nos nesse estudo para que nós sejamos mais parecidos contigo. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. E aí, como eu já falei, né, diferente do que eu costumo fazer, eu não vou dividir perícopes, eu vou fazer essas comparações, que através dessa leitura me trouxe alguns textos em mente diante da Bíblia mais completa, que podem, inclusive, dar um peso maior sobre o que Salomão está falando aqui nesses conselhos, por exemplo. Então, no versículo 10, lembrando que hoje vai ser só do 10 ao 16, 17 a 19 fica para a próxima semana, tá bom? Então, no versículo 10, eu tenho uma ponte para Salmo 1, quando ele já inicia da seguinte forma, no versículo 10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. E aí, se a gente for lá em Salmo 1, versículo 1, é um conselho claro que Davi está dando para os cristãos, né, para aqueles que servem a Cristo. Salmo 1:1 diz: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Salomão está dizendo: ouça, meu filho, a instrução de seu pai. Versículo 10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Ou seja, Davi já ensinou que não devemos nos assentar, não devemos nos seduzir com as pessoas que fazem o mal, com as pessoas que correm distante da vontade de Deus. Então, nós temos essa comparação do versículo 10 com Salmo 1:1. Nos versículos 11 e 12, vamos ler novamente, diz assim: Se disserem, venham conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos, armando emboscada contra quem de nada suspeita,
Vamos engoli-los vivo, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiro, como são destruídos os que descem à cova. Deuteronômio 5,17. Não matarás. Ponto. Então não devemos seguir o conselho dos ímpios, não devemos seguir a vontade dos zombadores, dos escarnecedores, não devemos seguir aqueles que querem fazer o mal, que planejam, que arquitetam maldade, inclusive prontos a matar. Deuteronômio 5,17, não matarás. Simples assim. Então Salomão está sempre trazendo referências àquilo que nós já sabemos de muito tempo, e ele está passando para frente aquilo que ele aprendeu, e para que outras pessoas também sigam de forma correta. Versículos 13 e 14. Vamos ler aqui na minha versão NVI. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste-se os pés do caminho que eles seguem. Perdão, é só o 13 e 14. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Deuteronômio 5:19. Não furtarás. Não devemos desejar as coisas do próximo. Não é para a gente furtar. Então, fuja dessas pessoas que estão te chamando para roubar, para conquistar aquilo que as pessoas têm, as suas riquezas, seus patrimônios. Não devemos fazer isso. Já é um mandamento, não furtarás. E Salomão está aqui dando um exemplo de sabedoria para que as pessoas fujam desse tipo de caminho. Então, é mais uma ponte que a gente também observa. E aqui no versículo 15 e 16, que diz o seguinte: meu filho, não vá pela vereda dessa gente, afaste os seus pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Aí a ponte está em próprio Provérbios, capítulo 21, versículo 10. Provérbios 21, 10. Aqui é ao vivo, hein? Não tem corte não, estou procurando a Bíblia aqui. Versículo 21, 10 diz assim, Provérbios: o desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Ou seja, ele já está falando que essa galera que deseja fazer o mal não tem de fato dó do próximo. Então, afaste-se dessas pessoas. Não dê vazão, não dê apoio, não dê continuidade a esse tipo de convívio. Se afaste dessas pessoas que desagradam a vontade de Deus. Então, assim, para finalizar todos esses contextos aqui que nós lemos, que a Bíblia, ela completa ela mesma, ou seja, ela se completa. Um texto traz para o outro, que conclui com o outro, e ela é um livro só. Por isso que a gente consegue, quando lê um texto, traz um outro texto em mente, porque ela é completa, ela se completa por si só. E aí, pensando nisso tudo aqui, fazendo essas ligações de versículos, Salomão deixa claro que quem tem a inclinação para fazer o mal tem sua satisfação somente na ruína do próximo. Mas se você não quer a ruína do próximo, afaste-se da sedução dos ímpios. Fuja da sedução dos escarnecedores. Viva uma vida que agrade ao Senhor. E aí, já pensando na aplicação, a primeira fica da seguinte forma: fuja da sedução do mal. Essa fuga deve ser já no princípio, ou seja, como nós vimos lá em Salmo 1, nem se assentar na roda dos zombadores, não aceitar o conselho das pessoas, dos escarnecedores. Já desde o princípio, fuja dessa sedução. Não aceite. Se algo contrário à vontade de Deus, se afaste. Fuja disso tudo. Não se aproxime. Os ímpios desejam o mal e você precisa fazer aquilo que é correto, que agrada ao Senhor. Não se torne como um deles. Fuja da sedução do mal. Uma forma de você fazer isso é conhecendo a vontade de Deus, que nós temos aqui, ó, a vontade dele na Bíblia Sagrada. Fuja desse povo. No princípio, saindo desses conselhos ruins, saindo dessas rodas que não agregam em nada, estude a palavra, ore, e aí você vai fugir dessa sedução. Segunda aplicação, siga o exemplo de Cristo. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 e 2. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento.
Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. O próprio Cristo, que era Deus, sofreu na pele, sofreu na própria carne, que nós sejamos como Ele, exemplos como Ele, não satisfazendo a nossa vontade, mas a vontade daquele que enviou Cristo para morrer em nosso lugar. E por isso eu sou salvo. Então, eu não vivo mais a minha vontade. Agora eu vivo a vontade de Deus, seguindo o exemplo de Cristo. E a grande ideia fica, então, da seguinte forma: fugir da sedução do mal só é possível quando seguimos o exemplo de Cristo. Fugir da sedução do mal só é possível quando seguimos o exemplo de Cristo. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.